Obrigado, Felipe. Boa tarde, seu Obrigado. Alberto. Tudo bem com você? Tudo jóia? Boa tarde a todos aí presentes. Obrigado também você por estar aqui. Daniele. Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Obrigado também por você ter aceitado o nosso convite. E Fernando. Boa tarde. Opa, cadê? Convite. Ah, que você está aqui, já viu. Estou aqui. Tudo bom? Obrigado também, viu? Eu que agradeço. Bom, gente, então acho que a gente pode começar. Vamos cumprir o horário, porque hoje não tem desculpa de trânsito para chegar atrasado. Verdade. Então, boa tarde para todos que estão assistindo a mais este webinar da NR. A gente acabou, aqui rapidamente, uma explicação do que a gente está fazendo nesses webinars todos, para levar informação nessa época bastante difícil para os restaurantes, e levar informação que tenha qualidade, que tenha conteúdo, que não dê margem a dúvidas, porque num cenário tão incerto, e bota incerteza nisso, né? Quanto menos dúvidas você tiver, mais adequadamente você pode tomar alguma decisão. E as decisões, nesse momento, são bastante difíceis, né? Que vão basicamente de cortar um pouco na carne ou fechar o próprio negócio, muitas das vezes, né? O que tem acontecido muito. A gente até já fez algumas pesquisas, né, pela NR. O número de pessoas que devem ter perdido emprego no setor já passou de 900 mil. Então, é um número bastante grande, né? Se somar isso com outros setores, você vê que a crise que se avizinha é muito forte. É uma crise ainda maior, não só de saúde, né? E muitos dos restaurantes que optaram por manter um pouco da atividade durante o período, que era permitido, né, são os que têm delivery, ou drive-thru, ou takeaway, alguma coisa que nunca foi, provavelmente, o seu principal canal de vendas, excetuando aqueles que já nasceram com essa vocação de delivery. E nessa questão depois que começou a crise, no desespero inicial, muitos tentaram manter um pouco da atividade, se adaptando aos negócios para poder tentar fazer um delivery, coisa que eles nunca haviam feito na vida. Muitos fizeram, a gente acabou fazendo até acordo com algumas plataformas que pudessem agregar aos sites desses restaurantes para poder fazer alguma coisa de venda mais rapidamente, como a GetNet, por exemplo, e eles estão se virando. Mas tem outros que ainda estão com uma coisa adicional, que é realmente tentar fazer eventos. Usar o seu local, que é bem localizado, que tem um espaço bom, que tem um local bem agradável, então para fazer eventos. E foi daí uma conversa com a Daniela e surgiu a ideia da gente tentar mostrar para os restaurantes que estão associados à NR ou não, até todos os restaurantes que estão podendo acompanhar, que há uma alternativa, de repente, que pode ser razoável para eles adaptarem, dependendo das condições que eles mantêm. Então, eu vou passar a palavra para a Daniela, para que ela dê uma coordenada em todo esse bate-papo com vocês. Vou estar acompanhando e espero que todo seja bastante produtivo. Vocês deem uma receita aí de como que a gente consegue fazer alguma geração de caixa usando o espaço que a gente tem para evento. Tá bom? Então, bom trabalho para todo mundo, bom bate-papo e até já. Daniela. Obrigada, seu Alberto. É um prazer estar aqui, agradecer aí a todos que estão presentes, né? Então, sejam todos bem-vindos ao webinar ANR, série Covid-19, e hoje com o tema Alternativa de Receita para os Restaurantes no Momento Atual e Futuro. Eu sou a Dani Martins, eu sou formada em marketing, eu trabalho com eventos há 20 anos e sou produtora dos eventos da ANR, como Encovisas, e o Restaura RH está indo para 4 anos já. Então, já é um tempo de relacionamento, mas sempre nos bastidores, né? Pela primeira vez eu estou podendo falar com os associados de uma maneira tão direta, né? Por mais que a gente sempre dê aquele suporte nos eventos,
Hoje é a primeira vez que eu estou falando mais diretamente. E eu não faço nada sozinha, né? Eu sempre conto com o apoio de todo o time interno da NR, a Luísa, a Thalita, né? O seu Alberto mesmo, antigamente a Jaine. E nos dias de eventos eu conto com o apoio desde as recepcionistas, os técnicos, o fotógrafo, o mestre de cerimônias. E hoje eu estou fazendo essa função aqui, né? Então, fiz até um roteirinho aqui. Quero agradecer o convite da NR, né? Falar que é uma honra estar falando com os associados, né? Espero que seja proveitoso para todos. E aqui também eu não estou sozinha. Então, estarão conosco aqui nesse webinar a Daniele Genaro, do Restaurante MES, e que vai falar um pouco sobre como fazer pequenos eventos em seu restaurante. Seja bem-vinda, Daniele. Felipe Rosselli, do Clube da Picanha Trend, que vai falar sobre a importância do patrocínio e parcerias em lives e redes sociais. Seja bem-vindo, Felipe. E Fernando Consone, participante do programa da Band, o MasterChef, de 2019, que vai falar sobre a importância de compartilhar receitas e o retorno da mídia. Seja bem-vindo também, Fernando. Obrigado, Dani. Bom, eu, Dani Martins, vou iniciar falando um pouquinho com vocês sobre sugestões, né, de eventos e no momento atual e para o futuro dos restaurantes, né? Acredito que a maioria de vocês esteja focada ou talvez se adaptando ao sistema do delivery, né? Como o senhor Alberto falou, para alguns já era isso de nascença, para outros não, estão se adaptando, né? E alguns talvez também com drive-thru. Mas no geral, todos sabemos que a maioria está com o marketing voltado mais para oferta, combos, campanhas promocionais, aquele velho venda, 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 compra, 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 né? Então, a gente sabe que isso se faz necessário por conta das despesas, enfim, das contas que têm que ser pagas, mas estudos mostram, né, que a grande importância de se manter vivo na memória dos clientes como uma marca positiva é muito importante nesse momento tão delicado. E essa semana saiu um ranking realizado pela consultoria Croma e que foi disponibilizado no site da revista Exame. A Thalita vai disponibilizar depois no chat aqui para vocês esse estudo, né, com todas as informações certinho, para onde que foi feito, enfim, com todas as informações, e ela mostra, né, as 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros nesse período de pandemia, e entre elas a gente tem 8 empresas, né, da indústria alimentícia, 3 restaurantes e 3 aplicativos de delivery. Então isso mostra a importância de estar presente na vida dos consumidores e ser lembrados por eles neste momento, né? E quando a gente fala de eventos, vem a pergunta, né? Como assim, né? A gente não pode realizar eventos por enquanto. Mas e os eventos online, como esse webinário, né? Não só as associações, mas eu mesma como produtora, como palestrante, eu acabo fazendo algumas lives e continuo me comunicando com o meu público, seja o meu cliente ou seja um aluno, e as lives têm trazido esse retorno, né? As redes sociais têm um impacto gigante na vida das pessoas, e usá-las somente para vender não gera um engajamento de público, né? Não gera esse retorno e essa memória afetiva das pessoas, do consumidor com a nossa marca, né? Então, que tal para os restaurantes, né, fazer lives com receitas ou com dicas, convidados especiais, chefes da própria casa, né, ou chefes renomados. O Fernando vai falar um pouco mais a respeito disso, de como isso é proveitoso, de como isso pode trazer um retorno positivo para sua marca, para sua empresa, e aproveite para pegar depoimentos dos clientes, né? E aí, às vezes, tem gente que fica meio receosa e fala, poxa, mas se eu ensinar as minhas receitas, de repente ele não vai querer vir consumir o meu produto. Ele vai aprender a fazer e aí ele não vai comprar de mim. Mas um mero engano. Eu vou usar como exemplo o Rock in Rio, que é um evento que todo mundo conhece e que durante anos, né, eles transmitem todo o festival de graça no Multishow, e nem por isso o público deixa de curtir o festival, porque a pessoa quer aquela experiência, né? Então as transmissões só fazem com que as pessoas tenham mais vontade ainda de ir ao festival. Então o pensamento tem que ser esse nesse momento, né? Vou compartilhar as receitas, vou dar dicas para que esse público, quando eu precisar retomar, quando eu puder retomar, ele venha até o meu estabelecimento, ou então ele solicite, né, essa compra através de um delivery, através de um sistema de entrega. Então eu mesma, né, se eu vejo uma receita, se for muito simples, eu até tento fazer, né? Mas na primeira oportunidade que eu tiver, eu peço para ver se realmente ficou pelo menos parecido, né? Porque às vezes a gente vê, mas tem sempre um toque especial do chefe, alguma coisa assim, e que a gente acaba não pegando. Então, a gente vê
essas possibilidades hoje que a internet traz, então a gente pensar em um pequeno cenário, tem essas plataformas como o Zoom, o próprio Instagram, e aí precisa ver cada um dos restaurantes, o cenário onde ele está mais acostumado, onde ele tem um retorno maior de público, para que as pessoas possam consumir esse conteúdo, né? E aí eu fiquei pensando em algumas coisas que, seu Alberto, a gente conversou, até comentamos de algumas coisas que já estão acontecendo, e eu lembrei de um reality show, um programa ao vivo, alguma coisa assim, que eles faziam a receita ao vivo e no final aquele produto seria vendido com exclusividade, né? E com escassez para quem estiver assistindo. Então imagina, você está fazendo uma receita, você está transmitindo essa receita e no final você tem condições de vender 10 porções, 10 pratos, 10 lanches daquele ali, e quem está assistindo poder consumir aquilo ali é exclusivo, é escasso. Então isso vai gerar audiência para a tua página, vai ser um diferencial e vai fazer com que as pessoas ao menos tipo anseiem para uma próxima receita porque ela quer receber um daqueles 10, né? Então isso gera escassez, gera exclusividade, faz com que as pessoas tenham vontade de consumir o produto, né? Ou então você pode de repente, disponibilizar os produtos, né, os ingredientes certinho, com a quantidade certa. Eu sou uma que faço receita de olho, eu não sigo receita, eu vou lá olhando e falo 3 xícaras, e o Fernando vai falar isso com certeza, vai rir de mim, mas tipo, eles até pesam, né, as miligramas, e eu vou no olho, né, fala 3 xícaras de chá, eu vou numa de promoção que eu tenho aqui pequenininha, e aí vai de olho. Então, de repente, a pessoa recebeu um kit com esses itens e ela poder fazer em casa, então acho que isso é bacana. E ela receber antes do dia da live, para ela poder fazer junto com o chefe, enquanto você está fazendo essa receita, a pessoa poder fazer junto em casa, então ela coloca o celular lá na janela da cozinha e ela está acompanhando o chefe fazendo junto e ao mesmo tempo poder ter um chat onde ela faz as perguntas, eu acho que isso pode ser interessante. E a gente tem visto com muita frequência lives dos artistas, né? A gente precisa entender que os artistas de grande porte, que são a maioria que estão fazendo e tem grande notoriedade, eles têm mansões, né? E têm estrutura para poder fazer isso. Os menores, né? Ou os menos conhecidos, às vezes eles não têm uma casa tão grande que possa servir de cenário. Então, por que não entrar em contato com os escritórios, com as agências dos artistas e oferecer, de repente, o seu espaço como uma locação, como um cenário de locação ou até mesmo uma permuta, uma parceria para divulgar a sua marca, né? Eu acho que isso pode ser muito interessante e os pequenos artistas podem ser o alvo inicial, né? O Felipe também vai falar a respeito disso, que eu acho que é interessante essa questão das parcerias, né? Dos patrocínios, das permutas, de acordo com esses eventos que estão acontecendo. E aqui em Campinas, algumas casas noturnas já têm feito isso, né? Como, por exemplo, a Folk Valley, que é uma casa super grande aqui em Valinhos, a gente fala Campinas, porque é bem na divisão. Ela já sediou as lives do Chitãozinho Chororó e também do Zezé de Camargo e Luciano, que foram vistas por milhões de pessoas em todo o mundo. Então, é um alcance que você tem mundial. Então, isso pode trazer realmente um retorno muito bacana para a sua empresa, né? E pense também, de repente, alugar como um estúdio para um corporativo. A gente já está aí fazendo algumas cotações de convenções online, usando algumas plataformas, alguns aplicativos novos no mercado, para que os eventos sejam transmitidos de maneira online. O que tem acontecido que recentemente eu fiquei sabendo as convenções, né? Então até a Chili Beans fez uma convenção super grande, muito bacana, extremamente assim exemplar para os dias de hoje. Depois eu posso compartilhar o link com vocês também. E uma amiga minha, na verdade, a Carol, a gente tem amizade há muito tempo e recentemente ela fez meu curso também. Ela comentou comigo que essas convenções, além de estarem sendo realizadas através de plataformas, né, específicas, as pessoas estão recebendo uma caixinha com o coffee break em casa. Então, tem sido uma outra maneira de monetizar, né, e de receita para o teu estabelecimento. Então, eles chamam de box coffee, que é uma caixinha de café, então é uma caixinha que vem com um segredo, a pessoa é uma surpresa, ela acha que é um brinde, mas na hora do break, ela recebe uma senha, né, durante a transmissão ali ao vivo, e aí ela abre e tem lá, em alguns casos veio uma cápsula de café, um sachêzinho de chá, um suco, né, e aí pensar em algum item para comer frio, ou que a pessoa possa esquentar e que seja de fácil acesso, ou pensar em uma logística de repente extremamente amarrada com os deliveries, né, para poder entregar naquele momento de intervalo
esse produto para a pessoa. Então, de repente, um lanche, né, algo mais prático para um coffee break. E isso não deve ser descartado pós-pandemia, né? Porque até quando os eventos voltarem, a gente sabe que vai ter toda uma normas, né, e procedimentos relacionados aos alimentos expostos, como, por exemplo, a gente tá num evento, você sai no coffee, é tudo exposto, e todo mundo pega, todo mundo põe a mão. Já não era muito higiênico, né, muito sanitário, vamos dizer assim, os coffee breaks de eventos, né? As pessoas todas em cima, todo mundo conversando, todo mundo pega, aquela coisa toda. Então, isso muito provavelmente vai mudar. Então, a gente sabe que os espaços de eventos já estão revendo até o AIB, né, que é o setor de alimentos e bebidas dos seus departamentos, são aquela coisa de copo, enfim, todo mundo pegando na jarra de suco, aquela coisa toda. Então, muita coisa vai mudar. E esse box coffee tem sido uma alternativa para essas convenções online, então as pessoas recebem, né, em casa. E falando até a respeito disso, da questão sanitária, né, da questão de procedimentos, a ANR tem um manual de boas práticas, né, gratuito no site da ANR. A Thalita também disponibiliza para vocês o link aqui depois, que está bem detalhado, bem específico dessa área, né, para vocês poderem consultar depois. E uma coisa que eu tenho visto também são os kits de aniversário. Então, as pessoas estão comemorando o aniversário e cada uma delas estão recebendo, aí os convidados recebem um kit, e esse kit, todo mundo entra na internet, né, num Zoom, por exemplo, e estão fazendo os aniversários assim. Então, existem maneiras de se reinventar, né, de pelo menos driblar um pouco aí essa crise e tentar colocar alternativas aí de possibilidades para uma segunda receita, né? E no futuro, né, de acordo com as normas estabelecidas, né, pelos órgãos competentes, a gente sabe que talvez seja possível fazer eventos, né, presencialmente, né, e até os sociais. Só que, lógico, com muitas limitações, a gente sabe que o número de pessoas vai diminuir e isso vai fazer com que os restaurantes sejam um alvo para gente que é de produção, por exemplo, porque eu posso fazer, de repente, no salão ali, onde você não vai estar podendo receber uma quantidade imensa de pessoas, mas eu poderia estar utilizando esse espaço para fazer, de repente, um evento corporativo, ou até mesmo um mini wedding, né, um casamento menor, e pensando também na possibilidade, que a gente também já está desenhando aqui em Campinas com alguns shoppings, do drive-in e estacionamentos. Então, os restaurantes que contam com estacionamentos, mesmo sendo pequenos, dá para movimentar. Ele vai falar um pouquinho na sequência sobre os eventos pequenos. Eu faço vários eventos pequenos. Eu também falo em eventos, às vezes as pessoas pensam em coisas grandes, coisas muito focadas. Dani, só te cortando. O som tá um pouco Tá ruim. picotando. Peraí. Lembrou? Oi? Tenta tirar a imagem um pouco. Peraí. Melhorou? Não. Não. Deixa eu tirar o fone e colocar de novo. Foi? Agora foi. Melhorou? Melhorou. Acho que ele tinha desconectado aqui. Então vamos lá. Onde que eu parei? Onde vocês me ouviram aí a última vez? Boa tarde. Quer que eu falo tudo de novo, seu Alberto? Não, vai. Brincadeira. Ai. Eu ouvi Então, até a hora que você estava falando que provavelmente a gente volte, né, a fazer eventos, mas com certeza menores. bacana, obrigada, Dani. Então, só realmente pensar nessas possibilidades, então, de repente, de usar um estacionamento para esses eventos menores, de repente, apresentações musicais, mas, claro, verificando todas as questões de alvarás, né, necessários para eventos ao ar livre, palestras, workshop, enfim, utilização desses estacionamentos, e se for movimentar alguma coisa com música ao vivo, até mesmo, de repente, um casamento, alguma coisa do tipo, para que a gente não tenha problemas, né. Enfim, o que eu consegui separar aqui para passar, eu sei que o tempo é curto, mas eu acho que eu consegui cumprir meu tempo aqui certinho. Estou à disposição para consultorias, produção de eventos online ou presenciais também, quando for possível, à disposição da ANR para tirar as dúvidas dos associados. E vocês me encontram no @Dani Martins Produções, no Instagram, no YouTube e LinkedIn, @Dani Martins Produções, e o site danimartinsproduções.com.br. Esse
o meu site direto, tem mais informações sobre o meu trabalho. Enfim, e a gente sabe que nada disso é fácil, as ideias têm e para se colocar em prática é diferente, né? A gente sabe que na hora da execução a gente precisa de coisas ali pontuais para se executar, mas eu acho que são pontapés iniciais aí que eu acho que pode facilitar bastante e ajudar o pessoal aí de restaurantes, né, seu Alberto? Sim, muito bem, Dani. Muito obrigado. Quem que está escalado Imagina. para falar em segundo lugar? Agora é a Daniele Genaro, do restaurante Mess. Ela vai falar um pouquinho como fazer pequenos eventos. Seja bem-vinda, Dani, fica à vontade. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos. Tá legal? Sim. Então tá bom. Primeiro eu quero agradecer ao convite. Muito obrigado por estar participando aqui com vocês nessa tarde. Eu vou falar um pouquinho de mim também. Então, eu sou Daniele Genaro, sou formada em administração, tenho pós em marketing. Na área de eventos, eu tenho aí 16 anos e na área de evento corporativo com restaurante, 8 anos. Eu iniciei no restaurante IT, fazendo pequenos eventos também. Depois eu fui para eventos itinerantes com food truck. E agora estou de volta desde 2017, desde o final de 2017, no Gastrobar Mess, onde eu cuido da parte de eventos e marketing também para eles. Realmente é um desafio muito grande nesse momento a gente falar de eventos, porque a gente acaba não sabendo quando, como, que cenário que a gente vai encontrar quando a gente voltar, né? O restaurante Mess acabou optando por fazer aí uma parada. Nós paramos realmente antes mesmo de dar aí o start para que nós pudéssemos parar. Nós acabamos encerrando temporariamente a atividade, pensando na qualidade de vida dos nossos funcionários, na saúde, etc., e também dos nossos próprios clientes. Até porque o Mess ele está ali na Rua Doutor Mário Ferraz, muito próximo da Faria Lima, e os nossos clientes, assim, de repente, de um dia para o outro, começaram a sumir, né? Então, você ia trabalhar e oferecer ali o seu melhor, de repente você não tinha cliente, né? Então, a gente acabou optando também por fechar antes para poupar a todos. O que nós encontramos como alternativa durante esse período foi a venda de vouchers para consumo posterior, né? No momento em que o pessoal começar a poder voltar. Então, nós colocamos aí alguns combos dos pratos que nós temos, ou então voucher com valor para que ele possa consumir, né, depois. E nós também colocamos para disponibilizar para o cliente, como você falou, Dani, algumas receitas, né? Tanto quando foi o dia do lançamento da Casa de Papel, nós linkamos esse acontecimento com bebidas que eram sugeridas ali durante a série e nós colocamos receitas, porque assim, o Mess, além de ter uma gastronomia forte, ele tem essa parte de coquetelaria forte também. Então, nós colocamos a receita e incentivamos o pessoal que tivesse feito em casa essa receita para que ele pudesse publicar. Fiz, e estava uma delícia, enfim. A gente tem tentado manter o máximo de contato com o nosso cliente, pelo menos dessa forma, incentivando para que ele venha fazer a compra desse voucher, né, para utilização posterior, e também colocando algumas das nossas receitas para que ele possa multiplicar isso na casa dele. E tem sido muito bom, porque a gente, nesse momento, acho que o mais importante é que você não se afaste do seu cliente, é que ele sinta que você está ali, que você permanece, porque no momento em que tudo aconteceu, nós ainda não tínhamos e não temos, neste momento, um delivery. Então, não daria para a gente, de repente, do nada, montar um delivery, né? Que não expressasse a mesma qualidade dos pratos que a gente expressa ali no dia a dia, ou que entregasse alguma coisa que realmente colocasse a nossa marca para o cliente. Então, nós nos preocupamos muito em, será que é válido de um dia para o outro a gente iniciar o delivery? Nós pensamos que neste momento não.
Então, nós conseguimos manter a comunicação hoje com o nosso cliente muito através da nossa rede social, conversando com ele sobre as nossas receitas. Nós também colocamos, por exemplo, homenagem aos enfermeiros, que ontem foi o Dia dos Enfermeiros, então nós também colocamos essa homenagem. Nós mostramos para ele que nós estamos aqui e no momento em que ele puder voltar a sair, né, e comemorar com os amigos, que nós estaremos lá. Então, é essa a comunicação que nós temos tido com eles. Falando um pouquinho mais aí da área de eventos e do próprio MES, né? O MES, como eu falei, é localizado ali na rua Dr. Mário Ferraz, e hoje ele possui 3 ambientes. Ele possui um ambiente da varanda, o ambiente de dentro do salão e o ambiente que a gente denomina como árvore. Eu consigo receber ali no MES até mais ou menos 200 pessoas num evento fechado. E ele é muito despojado, então eu consigo receber eventos corporativos, eu consigo receber happy hours, eu consigo receber mini weddings, aniversários. Então, assim, a gente sente que o nosso restaurante é bem querido e próximo do cliente. Então, a gente consegue fazer essas pequenas reuniões ou confraternizações de uma forma bem frequente lá. Até porque, como eu falei, nós somos rodeados do mundo corporativo. E mesmo quando eu não tenho o pessoal corporativo participando, eu tenho bastante aniversário. Até porque a gente cria muita personalidade dentro de cada evento. Então, quando o cliente chega até nós e pede, mas eu queria uma modificação no cardápio, eu queria decorar o meu evento de tal maneira, de tal forma, nós conseguimos fazer uma coisa muito personalizada. Nada ali é muito engessado. Embora, por exemplo, o nosso cardápio seja assinado pelo... Inclusive, é amigo do Fernando, que ele é o chefe Francisco Pinheiro, que também participou aí do MasterChef, né? Então, o nosso cardápio, ele teve a consultoria dele e nos auxiliou bastante, teve uma grandeza muito grande a partir do momento em que ele esteve presente conosco. Mas, embora a gente tenha esse cardápio que já é muito querido pelo cliente, ainda assim, nós conseguimos fazer algumas adaptações para que o cliente se sinta muito à vontade, para aquilo que ele quiser sugerir. Então, eu acho que esse é um dos nossos pontos fortes. Um dos nossos pontos fortes. O approach com o cliente, estar próximo dele, mesmo nesse momento em que ele está ali sozinho ou isolado, levar as nossas receitas para ele, para que ele possa reproduzir em casa, mostrar para ele que a gente vai estar ali depois que esse momento passar, que nós queremos estar com ele naquele primeiro brinde que ele for fazer. Então, a gente tem enfatizado muito isso na nossa rede social. É óbvio que eu acredito que os protocolos vão mudar, eu acredito que a gente vai ter que vir com muito mais cuidado, né? O MES também tem um ponto positivo nesse sentido, porque o nosso restaurante não é um restaurante de buffet, ele já é um restaurante à la carte. Então, assim, eu acredito, né, que dentro dessa normalidade, a gente consiga atender mais clientes justamente por conta disso, porque aquilo que era buffet, pelo que eu tenho visto e lido, vai ter que mudar em alguma coisa. Mas o fato da gente ser à la carte, já ter um distanciamento maior aí do cliente, nós temos pensado em outras formas também de atendê-lo na mesa, como, por exemplo, até mesmo cardápio digital, porque assim você evita, talvez, o garçom ir tão próximo, ficar tão perto, você perde, talvez, um approach de venda, mas você ganha na qualidade ali para o atendimento ao cliente. Então, é algo que a gente está pensando em implementar também. Tudo isso a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer no momento em que nós pudermos abrir. Mas eu acredito que a hora que nós voltarmos, vamos voltar com um desafio muito maior para chegar até o cliente, para mostrar que ele pode contar conosco e para que ele possa entender que aquilo que ele precisar dentro da área de eventos, a gente vai estar ali para dar o apoio para ele. Ir em busca desse cliente também não é um desafio muito fácil, porque desde antes você já tem uma concorrência acirrada, você já tem pessoas com muita qualidade. Ali na nossa região a gente tem vários companheiros que trabalham conosco, mas o que a gente já chegou a ver também é que, infelizmente, alguns deles não vão continuar abertos. Então, assim,
você acaba perdendo um pouco dos seus companheiros ali de trabalho, dos outros restaurantes que estavam ali na área. Isso pode ser, infelizmente, dentro do quadro, um ponto positivo, porque a gente vai permanecer ali. Mas vamos ter que manter a mesma qualidade, a gente vai ter que manter a mesma procura por esse cliente, manter uma conversa com ele muito mais clara, muito mais próxima. A gente já tem procurado fazer eventos de uma forma muito mais personalizada, justamente para que ele esteja mais próximo de nós. Acho que estar mais próximo do cliente, entender o que ele vai precisar, entender o que ele quer nesse momento e também quais são as transformações que a gente vai ter que passar, vão ser os pontos principais para que a gente possa se manter aí no mercado. Não sei se eu consegui expor assim, o que a gente está pensando ou os nossos desafios, mas nesse momento realmente a gente não está trabalhando e não está trabalhando ali presencialmente, né? Nós estamos trabalhando pelas redes sociais a fim de manter a comunicação com o nosso cliente. Então não dá para esperar ou dizer muita coisa do que a gente espera no futuro. Mas o que nós temos feito para estar mais próximo do cliente é justamente conversar com ele através das nossas redes sociais nesse momento. Se vocês também quiserem conhecer um pouquinho mais do MES, acredito que a Dani vai deixar as nossas redes sociais, mas é www.mesasp.com.br e também a gente tem o nosso WhatsApp, tem o nosso Instagram, que é mesasp, @mesasp, tá bom? Então, espero que eu tenha contemplado aí o que vocês gostariam de ouvir, ou então estou aberta a perguntas também no final da comunicação de todos. Obrigada, Dani, pela participação, pelo compartilhamento aí da situação atual do restaurante MES. Acho que é isso, a gente compartilhar mesmo, e aí até para o pessoal que está assistindo, quem tiver dúvidas, quiser mandar as perguntas, a Thalita está acompanhando aqui no chat, também tem o WhatsApp da NR que vocês podem mandar, e no final a gente vai abrir para as perguntas. Obrigada, viu, Dani? Imagina. Agora, então, eu vou chamar o Felipe Rosselli, do Clube da Picanha Trend, que vai falar sobre a importância do patrocínio e parcerias em lives e redes sociais. Seja bem-vindo, Felipe, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso fazer parte desse grupo de compartilhamento de ideias. Nós somos um pouquinho sobre o Clube da Picanha. Nós somos uma plataforma online de venda de carnes de cortes nobres. Hoje a gente atua em 4 estados. A gente entrega uma média de 10 mil, atendimento de 10 mil clientes por mês, e a gente utiliza muito as plataformas digitais. Hoje 90% da nossa venda vem das redes sociais. O interessante é que cada um de nós hoje temos na mão aí um canal de venda fantástico, muitas vezes pouco explorado pelo comerciante. Para vocês terem uma noção, as nossas plataformas, elas atingem um alcance em média de 30 milhões de pessoas por mês. Isso gera um engajamento enorme e gera pedidos, gera venda, que faz o negócio girar. Um pouquinho mais do Clube da Picanha, a gente também trabalha com lojas físicas. Nós temos algumas lojas em shoppings. Em São Paulo a gente tem no Shopping Moca, no Plaza Sul. Nós temos lojas de rua também, no interior de São Paulo, em Minas Gerais. E a gente está entrando agora para o mercado da gastronomia em Campinas, com a inauguração do Steak Bar, que era para estar inaugurando agora no mês de maio, mas infelizmente a gente vai adiar aí para o pós-pandemia. A Dani me convidou para o bate-papo, eu achei muito interessante. É legal a gente estar se comunicando com outros segmentos, né, diferente do nosso, apesar de a gente também trabalhar com alimentação. E eu queria passar um pouquinho para vocês de como é o nosso dia a dia, como que funciona o nosso departamento de marketing, como a gente usa os nossos espaços e os nossos produtos para gerar engajamento e passar um pouquinho de conhecimento e também aprender um pouquinho com vocês. Eu estava escutando a Dani falar sobre a importância das lives e nós patrocinamos algumas dessas últimas que tiveram aí com artistas. Nós fizemos uma
em Campinas com o Guarani, com o time de futebol. Hoje a gente está fazendo um leilão de gado em Barretos. Semana que vem a gente está uma dupla sertaneja na região de Prudente. Isso traz uma proximidade enorme. As pessoas estão em casa ali querendo se relacionar de alguma forma, nem que seja virtualmente, e a presença da marca dentro da casa do consumidor é importantíssimo. Eu vejo vocês com um potencial imenso, mesmo porque a alimentação gera um engajamento enorme na rede social. Hoje a gente tem canais de receitas com milhares e milhões de pessoas, e vocês têm na mão, além do cenário, né, perfeito, tem lá a estrutura, tem a cozinha, tem o chefe, tem toda aquela parafernália que a gente precisa ter para poder produzir conteúdo. E isso, para vocês, é um facilitador enorme, que gera uma facilidade tão grande que pode trazer muitos frutos aí na rede social. Eu penso, inclusive, numa live que vocês podem estar, de repente, apresentando como é feito o preparo daquele prato principal do restaurante, isso ao vivo, engajando diversas pessoas. O delivery vai estar ali funcionando ao mesmo tempo, com QR Code na tela, onde o cliente aprende como fazer, pode fazer o pedido, ele vai ter proximidade, vai entender como é complexo o processo de preparação de um prato. A gente está em casa, a gente está cozinhando bastante, a gente sabe que dá trabalho, tem que limpar, tem que selecionar ali os alimentos, tem que comprar. E hoje a gente começa a dar um pouco mais de valor pro restaurante, né? A gente muitas vezes, eu como consumidor, sento num restaurante e não tenho muita noção do que está acontecendo por trás. E hoje a gente está aprendendo na prática lá como é difícil preparar bons alimentos, como é difícil preparar os pratos maravilhosos que vocês preparam. E eu acho que mostrar isso para o público é fantástico, é muito legal. E o engajamento que isso gera é gigantesco, né? A gente pode trabalhar não só divulgando a receita, mas também falando sobre os alimentos, sobre a higienização dos alimentos, sobre como é feito o processo, desde a compra do produto, da matéria-prima, até a entrega do prato. Muita gente vai se preocupar mais agora com a questão da higiene, é uma coisa que vocês precisam bater em cima. A gente está vendo a importância que essa precaução, né? Então, eu acredito que transmitir isso para o consumidor é muito importante. O legal é que a gente tem um canal de televisão na mão, cada um tem o seu próprio canal, né? A gente tem que ter, além de dono de restaurante, de cozinheiro, a gente precisa ser um pouquinho de diretor de TV, entender um pouquinho aí da cabeça do consumidor, né? Pensar como ele, pensar o que ele quer ver, o que ele quer assistir, que horário que ele quer ver. Isso é bem legal, é uma coisa que vai despertando na gente outros dons aí que muitas vezes a gente ainda não aflorou e não despertou. Eu acho que o início de tudo isso é muito simples. Treina, vai lá, faz um vídeo antes de fazer a live, depois com segurança, com estrutura. Não precisa gastar muito dinheiro, é só uma boa câmera, uma iluminação bacana, né? A gente consegue fazer uma transmissão bem legal. E o mais importante é criar essa proximidade, é ter o público perto de vocês, né? Eu trabalho numa região um pouco distante do centro, e aqui tem 3 ou 4 restaurantes, e a gente almoça um em outro, e a gente sente que aquele restaurante é parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente sente falta. Hoje mesmo, foi um dia que eu almocei um pouco distante, falei, pô, eu queria ir lá e tá fechado, tive que pegar e vir almoçar aqui na empresa. E a gente sente falta, sente o carinho de quem nos atende, né? Do garçom, da pessoa que fica no caixa, do próprio cozinheiro. A gente não pode deixar o cliente cair no esquecimento e deixar de lembrar de nós, né? Acho que é importantíssimo isso. Eu não sei o perfil de todos os restaurantes que estão nos acompanhando, mas eu acredito que vocês sirvam o almoço ou o jantar, né? Ou tem lá um prato especial, o prato da casa. Eu acho que tem que valorizar isso, valorizar bastante isso, que é isso que faz com que o cliente volte, que o cliente frequente a casa de vocês. E eu acho que uma oportunidade de você mostrar para o mundo inteiro aquilo que você é bom, aquilo que você sabe fazer. Eu acho que é isso, Dani. Eu acho que a rede social hoje em dia é um portal, né, que abre o seu negócio para o mundo, e a gente está, se não impede igualdade, a gente está
a gente consegue competir com os gigantes aí, de certa forma, se a gente tiver conteúdo, se a gente tiver qualidade, se a gente tiver algo bem feito, o público está ali para assistir, o público está ali para consumir e o retorno é fantástico. Alguém quer fazer alguma pergunta? Querem interagir? É estranho, né? Parece que você está falando sozinho, né? Mesmo vendo as carinhas aqui, eu faço bastante, então tem essa impressão também. Isso é bacana de falar para o pessoal, que é como se você estivesse falando sozinho mesmo, né? Mas existem até mais pessoas do que se fosse ao vivo, né? Então, é estranha essa sensação, né? De ter plateia e não ver a plateia, né? Eu estou aqui vendo algumas pessoas aqui. Bom, é meio confuso. Passa os seus canais e aí as perguntas a gente volta no final. A hora que o Fernando finalizar, eu volto com as perguntas que já tem algumas aqui. Legal, legal. Bom, gente, vocês encontram o Clube da Picanha no Facebook, no Instagram, Clube da Picanha Trend, o nosso site clubedapicanhatrend.com.br. Para quem não conhece, entra lá, dá uma fuçadinha, assiste os nossos vídeos, vai conhecer um pouquinho do que a gente faz. A gente, como eu disse, nós trabalhamos com importação e distribuição de carnes nobres, cortes nobres. Nossa plataforma é uma plataforma que há 4 anos veio inovando no mercado. A gente iniciou um trabalho de atendimento direto para a pessoa física. Nós vendemos no atacado, direto do importador para a pessoa física, encurtando o caminho e barateando um pouco um produto que é com uma qualidade muito grande, que dificilmente a gente consegue encontrar no supermercado. E é isso. Quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado para o pessoal da NR. Isso que vocês estão fazendo é importantíssimo, né? Até para dar vida para o pessoal que está um pouquinho desanimado. Vamos erguer a cabeça aí, vamos se virar nos 30, né? E é nessas horas que a gente consegue se superar, é nessas horas que a gente tem as ideias e é nessas horas que a gente consegue tirar de dentro aquela força do início, lá de trás, quando a gente resolveu montar um negócio. A gente precisa se reinventar e vamos de novo, vamos continuar, não vamos parar não. O negócio é isso aí. Obrigado a todos, foi um prazer imenso participar e estou à disposição para as perguntas. Tá, muito obrigada, Felipe. A gente vai seguir aqui, no finalzinho eu volto com as perguntas aqui para você. Vou chamar o Fernando agora, Fernando Consone, foi participante do MasterChef de 2019. Ele vai falar um pouquinho sobre a importância de compartilhar receitas, né? E como que foi esse retorno, os bastidores ali do programa. Seja bem-vindo, Fernando, a palavra é tua. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Obrigado à NR por me convidar para esse webinar. Muito, muito importante a gente se unir em várias áreas diferentes para conseguir enxergar uma saída para a atual situação, né? Na verdade, eu sou arquiteto, sou formado em arquitetura, tenho pós em administração, MBA em arquitetura de luxo e especialização em arquitetura para restaurante. Então, o MasterChef foi um caminho do hobby que acabou virando um braço aí de profissão. E hoje eu dou consultoria também para alguns restaurantes, né? Desde a elaboração do cardápio até a criação do ambiente e atendimento ao cliente, né? E foi muito interessante esse convite, porque falar sobre compartilhamento de receitas agora vem muito a calhar, porque nós estamos abrindo, eu estou dando consultoria para um restaurante que vai abrir aqui em Campinas, chama Meet, que era para ter aberto já em março, só que aí veio a pandemia e a gente teve que segurar a inauguração desse restaurante. É um restaurante de American Barbecue, que é uma área que está crescendo bastante, aí o Felipe sabe melhor do que eu isso, né? Porque é uma área aí, é um tema que vem se desenvolvendo bastante aqui no Brasil, essa exploração da carne, principalmente do churrasco americano agora, né? Então, o que nós fizemos, né? Aí, como case, que eu acho que a gente pode apresentar aqui para vocês, né? O restaurante realmente teve um atraso, nós inauguramos sexta-feira, agora para takeaway, né? Então, as pessoas irem buscar, nós fizemos um preview do cardápio, alguns poucos itens do cardápio para que as pessoas pudessem encomendar e buscar lá direto no restaurante. E nós vamos fazer isso todo final de semana até que se acabe a pandemia e a gente possa abrir e receber o público normalmente, né? Eu fui chamado pelo restaurante para elaborar a parte de acompanhamentos do cardápio e também para fazer mídia, né? Para fazer comunicação do restaurante com o público. E como que a gente tem feito isso?
Primeiro, nós estamos fazendo vários vídeos falando das receitas do restaurante, né? E, sinceramente, não tem um problema em se revelar qualquer receita do restaurante, porque dificilmente, porque nós fazemos as receitas em cima de ficha técnica, né? Todo mundo que tem restaurante sabe isso, que a gente faz a produção em cima da ficha técnica. E você fazer a receita ao vivo, você não necessariamente você obedece aquela proporção ou aquele método de preparo, né? Porque você está ali numa dinâmica completamente diferente do funcionamento da cozinha. Então, isso acaba que cada um faz da sua maneira, cada um faz com o que tem disponível em casa e com que, por mais explicada que esteja a receita para ser passada para quem está assistindo, tem muita variação, né? As pessoas às vezes não encontram exatamente aquilo, e tem a mão também de quem criou e de quem está acostumado a fazer a receita. E eu concordo quando a Dani diz que isso gera um interesse maior das pessoas em conhecerem o que a gente faz dentro da cozinha, né? O que a gente oferece para o público. Né? Porque a partir do momento que você coloca o público em contato com o teu material, com a tua receita, com o teu prato, isso gera interesse não necessariamente naquele prato, mas pode gerar interesse em tudo aquilo que acarreta, que esteja ligado a esse preparo específico. Né? Então, uma das lives, por exemplo, nós fizemos em parceria com uma empresa, com uma marca de roupas, uma marca de casual wear, que tem tudo a ver com o nosso público. Então, nós fizemos hambúrgueres. E são hambúrgueres que nós vamos servir na casa, mas também durante a live, nós fizemos um hambúrguer defumado, na verdade. Eu fiz hambúrguer defumado, só que a pessoa não tem como defumar em casa. Não tem pitch, ou não tem processo de defumação, não tem os elementos químicos para fazer a defumação. Então, você acaba fornecendo um preview daquilo que você vai oferecer no seu estabelecimento. E isso deu muito resultado, porque no sábado e no domingo que nós abrimos para takeaway, muita gente tinha assistido a live e teve interesse em saber o que era uma casa de defumação, um American Barbecue, e isso gerou muito retorno. Então, nós vamos continuar com as lives e com vídeos. Estamos soltando alguns vídeos através do IGTV, uma série de vídeos até a inauguração e pós-inauguração também, mostrando como que é o funcionamento do nosso trabalho, como que é o funcionamento do restaurante, o que é um American Barbecue, o que é esse churrasco americano que todo mundo vê na televisão e que aqui para o brasileiro é um pouco distante do paladar ainda, né? Porque o nosso paladar é um pouco diferente dessa cultura americana. Então, isso eu acho que abre um leque para a gente falar em várias áreas, né? Principalmente a questão de, às vezes, não ficar sozinho. Tá? Por exemplo, o Felipe falou que eles já patrocinaram algumas lives, que já tiveram em conjuntos aí com alguns artistas e tal. Por exemplo, nós fomos para parceria em áreas correlatas, né? Então, é o nosso parceiro, nós achamos um parceiro que é uma marca de roupa que tem a ver com o nosso público, para a gente agregar duas audiências dentro de uma só. Então, eu acho que fazer esse tipo de parceria, não só com o chefe de cozinha, não só com um artista famoso, mas fazer esse tipo de parceria com empresas que tenham a ver com o teu negócio, eu acho que tem possibilidade de dar um resultado muito bacana, né? E quando nós falamos aqui em Campinas, né, Dani, a gente está no interior de São Paulo, mais do que nunca, eu acho que a gente pode abrir o canal abrir os nossos canais, né, e explorar muito isso. Essa questão que hoje em dia é extremamente importante, né, do consumo local, do produtor local, da gente valorizar aquilo que é local, né? Porque às vezes quando a gente fala para o cliente que é orgânico, ou até vegano, isso sonoramente distancia um pouco o cliente de uma realidade que não é tão distante, que é muito próxima da gente, né? E a gente fazer essa valorização do que é nosso, do que é perto, né? Está na nossa mão agora de uma maneira que a gente possa mudar o panorama, talvez, ou a proximidade com que as pessoas tenham com o que é um restaurante.
né? Eu costumo dizer em palestra que assim, as experiências agora vão mudar, né? As pessoas, como nós estamos entrando numa fase agora que tudo vai mudar. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas tudo vai mudar. Então, como a Daniele falou, de talvez um atendimento digital, novos protocolos. Então, a gente tentar achar um caminho para que a gente tenha uma segurança, um novo protocolo, mas que a gente tenha também um contato maior com o nosso cliente, né? Então, eu imagino, eu estava até lendo um artigo hoje que o mundo está carente, né? E por causa da pandemia, né? Gerou uma carência generalizada. Então, a reaproximação vai ser necessária. E a gente não pode perder tempo. Então, nós temos que fazer essa reaproximação agora. E como que a gente faz isso agora, né? Trazendo o nosso cliente para dentro do estabelecimento, mostrando aquilo que a gente faz, mostrando o que a gente faz de melhor, oferecendo para o nosso cliente aquilo que a gente faz de melhor e desmistificando, às vezes, o porquê que o nosso cliente não entra no nosso restaurante, não entra no nosso estabelecimento. Então, a mídia, a gente trabalhar as mídias sociais, as redes, de uma maneira para aproximar o nosso cliente, eu acho extremamente positivo, né? E aí, pegando no gancho do que você falou, o programa me deu uma visibilidade muito grande, né? Eu falo não, graças a Deus, não em termos de número de seguidores, porque isso daí muitas vezes não quer dizer nada, mas o engajamento que eu tenho em cima das redes sociais é muito alto e eu consegui transformar isso num canal de divulgação e num canal de acesso onde eu possa prestar consultoria nessa área, tá? Então, voltando a falar agora do case do restaurante que nós estamos abrindo aqui, nós vamos continuar, nós temos uma agenda, eu acho que é extremamente importante ter um planejamento, uma programação do que vai ser feito, do que vai ser falado, né? Porque pelo que a gente estuda de mídias sociais, vocês estão bem acostumados com isso, né? A gente precisa contar uma história. Não adianta simplesmente fazer um vídeo, esse vídeo tem que contar uma história, né? Que as pessoas, elas querem acompanhar uma história, né? Então, nós fizemos um planejamento e dentro desse planejamento nós começamos a fazer esses vídeos e que nós vamos com esses vídeos até a inauguração do restaurante. Tá? Então, é extremamente importante, ressalto mais uma vez, que a gente não fique só dentro de casa, né? A gente não fique só dentro do nosso local de costume, da nossa zona de conforto, do nosso local de trabalho. Eu acho que a chave do momento agora, né, é buscar parcerias e pensar 100% no público, no fornecedor e no cliente nosso local. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se... Bacana, muito bem, obrigada. Eu acho que é bacana ver pontos diferentes de visão, né? Eu como produtora, a Dani que faz eventos dentro de restaurantes, o Felipe como um fornecedor, digamos assim, e você como chefe. Então, a gente tem esses pontos de vista diferentes, mas que se complementam e eu acho que faz muito sentido. Obrigada, Fernando. Eu vou começar com as perguntas aqui. Vamos lá. Espero você aí à disposição. Eu vou daqui a pouco te mandar uma pergunta. Obrigada. Lógico. Estou à disposição. Então tá. Felipe, tem uma pergunta aqui para você. O Clube da Picanha Trend já patrocinava eventos antes? Isso aumentou ou diminuiu agora? Quais são os critérios usados na hora de fazer um patrocínio? Legal. São várias em uma só. Muito boa pergunta. Nós fazemos eventos há bastante tempo. Inclusive, nós temos um grande evento que é realizado em Campinas, que chama Picanha Fest. É um evento que reúne cerca de 2.000 pessoas, 15 estações com mestres churrasqueiros, carnes do mundo inteiro. Nesse evento a gente tem parceria com diversas empresas de outros segmentos que nos apoiam ali com patrocínio, com exposição de marca. É um evento bem bacana. Além disso, a gente faz pequenos eventos, eventos para transmissão ao vivo. Nós fazemos eventos em parceria com outras companhias, como a Brahma, que a gente fez o Guarani, inclusive você participou, né, Dani?
foi bem legal. Esse evento do Guarani é bem bacana, é um time de futebol que nos procurou para linkar futebol junto com cerveja, a Brahma comprou a ideia, e nesse evento o clube conseguiu 12 grandes patrocinadores que quiseram entrar junto do projeto, e é bem bacana porque ele conseguiu receita utilizando o que estava parado ali no meio de um abismo, né, de uma situação caótica. Ele conseguiu trazer uma quantidade boa de recursos e ainda ajudou muitas pessoas. Com relação aos critérios, nós procuramos churrasco, todo mundo gosta, né, gente? Então, não tem quem não gosta de churrasco. Então, churrasco acaba casando com quase tudo. Mas a gente, geralmente, os nossos eventos são linkados muito com marcas de bebida, com companhias de veículos, né, concessionárias, montadoras de carro, e com os clubes de futebol que a gente tem parceria com diversos times. Hoje a gente tem parceria com o Flamengo, com o Fluminense, Botafogo, com o Vasco, com o Cruzeiro, com o Guarani. E futebol e picanha tem tudo a ver. A gente faz bastante evento, todo mundo gosta, não tem quem não goste. Mas é isso, acho que o pessoal dos restaurantes tem uma potência na mão inexplorada, que é essa questão de romper as fronteiras, né? Aí do restaurante e cair no mundão da rede social. Não tem muro, não tem limite, não tem divisão. Você abre as portas do seu restaurante para uma pessoa que está lá no Nordeste, que está lá no outro lado do mundo. Isso é bem bacana, gera engajamento, gera conhecimento, interação com outros restaurantes, outras pessoas que pensam diferente. Isso é sempre agregador, traz conteúdo e ajuda muito o comerciante na hora de tomada de decisão. Não, bacana. Minha mãe sempre fala, né? Sem roupa a gente fica um tempo, né? Sem roupa não, sem comprar roupa nova, né? Mas sem comer ninguém fica. Então, é o alimento, é o momento de confraternização, é aquela coisa que envolve família, envolve momentos especiais. Então, eu acho que é fundamental realmente dar esse gás e falar para a galera que é possível sim. E obrigada pela resposta, acho que atendeu bem aí a questão. Dani, tem uma pergunta aqui para você. O que o MES está preparando para a retomada dos eventos, né? Quais são as medidas que estão pensando? Então, Dani, como eu te falei, a gente está pensando inicialmente em eventos menores, né? Porque eu acredito que esse tipo de aglomeração, né, que a gente tinha lá, eu não vou conseguir ter. A gente tem uma expectativa que, pelo menos até o final do ano, esse mercado consiga começar, né? É óbvio que a gente não tem dados palpáveis, mas que pelo menos até o final do ano a gente consiga iniciar. Então, para a área de eventos, a gente pensa exatamente nisso, em fazer eventos menores. A gente tem uma área dentro do MES que a gente chama de árvore. Ela é uma área totalmente exclusiva. Ela tem um teto de vidro e árvore no centro. E já é um local onde nós realizamos eventos mais privativos, etc. Então, a ideia é exatamente utilizar, de repente, essa área, fazer toda a higienização necessária que a gente entende que vai ser muito mais cobrada e necessária a partir do momento que nós voltarmos, e fazer um atendimento, talvez, um pouco mais distante para os clientes que estarão no salão. Então, inicialmente, é o que a gente tem pensado, seguir todas as normas direitinho do que forem solicitadas para que a gente venha seguir. Por isso, a gente tem acompanhado a ANR justamente por conta disso, para a gente entender quais vão ser as normas, tudo que a gente vai precisar ter a partir do momento de reabertura, né? E justamente para que a gente possa cumprir tudo isso e passar para o cliente que é seguro fazer evento, mesmo que seja em menor quantidade de pessoas, mas há segurança, nós estamos cuidando disso para vocês ficarem tranquilos. Dani, eu vou fugir um pouquinho da pergunta, eu queria só colocar um item que eu acabei não falando na hora que eu me apresentei. Eu tenho participado de alguns grupos que o pessoal entende muito que o mercado vai mudar e que o digital ele vai entrar com muita força. Eu também acredito no mercado digital, mas nós somos brasileiros. E brasileiro gosta de abraço, brasileiro gosta de beijo, gosta de confraternizar, gosta de brindar. De calor humano. Calor humano, exatamente. Então, assim, eu acho que quando abrir, as pessoas vão ficar um pouco reticentes, sim,
Mas assim, as pessoas querem fazer esse brinde assim, dizendo, nossa, a gente venceu, né? Estamos aqui. Tô livre! Sabe? Ai, eu posso te abraçar, vem aqui que foi meu aniversário, eu não pude estar com você, então eu quero estar com você agora. Então, eu imagino, sim, que a gente vai passar por algumas dificuldades, mas, assim, as pessoas, elas acreditam. Eu não sei se tem muitos como eu que acreditam, mas, assim, eu acho que a maioria das pessoas ainda acreditam, sim, que a gente vai conseguir, que a gente vai passar e que logo as pessoas estarão juntas mesmo, nos estabelecimentos, confraternizando. Então, o que eu queria mesmo deixar aí é que eu acredito sim no digital. Até conversei com o meu diretor ontem sobre algumas novas ideias que a gente tem tido dentro de voucher, colocar algumas outras coisas dentro desse universo, mas a gente está muito confiante na retomada, entendemos que vai ser uma retomada um pouco mais tímida, mas que ela vai existir, entendeu? E nós estaremos ali para cumprir tudo aquilo que for exigido, porque desde antes a gente já tinha um cuidado muito grande com tudo que era exigido. Nós temos aí o acompanhamento do pessoal da vigilância sempre conosco. Então, a gente vai continuar fazendo e cumprindo essas regras. Mas, principalmente, acho que comunicar para o cliente que, ó, a gente está fazendo de tudo porque a gente quer ter vocês aqui de volta. Entendeu? Então, Sim. acho que esse vai ser o nosso caminho. Muito bacana. Eu venho muito de encontro com isso, né? Eu vou até pegar o gancho aqui, tem uma pergunta para mim, dizendo qual é a taxa de participantes para os próximos eventos presenciais? Assim como para os restaurantes, a gente não tem nada certo ainda, né? O que a gente sabe é que vão ter limitações. Se fala em torno, o que já se diz hoje, dos lugares que a gente está vendo, que estão abrindo, né? A gente vê lá fora, até alguns estados aqui no Brasil mesmo já estão abrindo de alguma forma. Ontem em Gramado, acho que abriu um restaurante lá, enfim, eles estão trabalhando acho que com 30% da capacidade. E a gente não sabe se isso vai ser um modelo ou não. Então, o que está acontecendo pode ser que seja seguido, mas a gente não sabe de fato como vai funcionar. Para os eventos, eu acredito que seja a mesma coisa, só que, porém, com aquele distanciamento, né, cadeiras em zigue-zague, com a distância correta, entrega de máscara, né, obrigatoriedade do uso, todas essas questões, né, que a gente sabe, mas se a gente seguir essa taxa, vai ser em torno mais ou menos de 30%. No máximo, acredito que 50% da capacidade do local. Então, por isso que eu falo, os espaços de restaurantes, né, que vocês têm aí para eventos, apareçam, estejam disponíveis, porque muito provavelmente a gente vai acabar optando por espaços menores. Então, hoje, ao invés de eu utilizar um centro de convenções gigante, eu talvez utilize um menor, porque a minha capacidade vai ser menor. Só que também eu preciso ver a quantidade de pessoas que eu vou ter que levar até esse evento. Então, tudo vai depender, eu sempre falava isso, que em eventos tudo depende, agora mais do que nunca, tudo vai depender de uma série de fatores, uma série de condições e normas. A gente não sabe nem se para os alvarás mesmo, para eventos temporários, se vai mudar alguma coisa na legislação. Eu conversei com o engenheiro aqui responsável pelas licenças aqui de Campinas, e ele disse que está tudo muito cru ainda, não tem nada certo, mas que com certeza mudanças haverão. Então, respondendo essa pergunta da taxa de participantes, eu acredito que no máximo 50% disso não passe. E aí muita gente me pergunta também com relação ao período, né? Eu acredito que até o final do ano, com certeza, a gente vai trabalhar com uma limitação muito grande, muitas restrições. O ano que vem a gente comece a melhorar um pouquinho para depois, só em 2022, a gente retomar com um pouco mais de pessoas participando. E quando a gente fala no digital, deixar claro para as pessoas também que não é ficar no digital 100%. A gente vai conviver com os dois por muito tempo. Hoje a gente está convivendo muito com online porque a gente não tem outra condição. Mas a gente tem que pensar muito nos híbridos. Então, a gente vai ter sim os nossos eventos, só que a gente precisa respeitar e pensar também nas pessoas, do caso dos eventos mesmo, né? Restaurante não dá, das pessoas participarem desses eventos de alguma forma. Ela quer estar presente, mas ela ainda tem receio, tem pessoas que geram trauma dessa situação.
atenção, ficou com pânico, aquela coisa toda. Então, a gente vai ter que oferecer, dar essa ferramenta do online, né, para essa pessoa que quer estar presente nesse evento, mas não pode, não quer se resguardar ainda, talvez pessoas de risco, alguma coisa do tipo. Então, a gente vai conviver por um bom tempo ainda com o online e o presencial andando lado a lado ali, que são os eventos híbridos. Isso já acontecia, mas não numa crescente tão grande. A gente avançou nesses termos de tecnologia, transmissão e streaming uns 5 anos, no mínimo, dentro do setor de eventos, e isso vai ser muito comum. E aí é o que eu falo, né? Tem muita gente que trabalha com eventos e que está parado. Se a gente, quando vai fazer o evento, a gente fica meses antes programando, fazendo a pré-produção, por que você está parado? Sendo que, de repente, o teu evento já é em agosto, setembro, quando a gente puder voltar. Então, o negócio é não ficar parado, é ter sempre uma opção B, eu falo opção Z, o produtor tem plano Z, né? Não é nem plano B, para poder a gente retomar e ter essas alternativas aí de eventos. E agora eu tenho mais uma pergunta aqui para você, Fernando. Para você, como que foi o antes e o depois do MasterChef, né? E o lado positivo todo mundo conhece. Teve alguma coisa ruim? A concorrência? O antes... Antes eu era anônimo, né? Depois vem a fama. A própria exposição tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo é que me abriu muitas portas para outras coisas, né? Para eu atuar em outras áreas, né? Principalmente área de restaurante e consultoria, né? E me deu visibilidade para que atuar em arquitetura de restaurante, que é uma das especialidades do meu escritório, né? E o lado negativo é que ninguém entra numa competição, pelo menos eu não entrei, né? Preparado para a exposição. Então você fica muito exposto, a fama tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo que você tem toda essa abertura de mercado, né? Você tem muito carinho das pessoas, mas também nem todas as pessoas são carinhosas, vamos dizer assim, né? Então você acaba sofrendo um pouco dessa exposição exagerada, né? Afinal de contas, cozinha já desperta paixão, né? E o brasileiro gosta de um reality. E aí, quando você junta paixão de cozinha por paixão com reality, isso daí vira fla-flu, né? Isso vira futebol, né? Então, vira derby, aqui em Campinas é derby. Vira derby, aqui em Campinas é derby, vira derby. Então, você está mexendo com muitas paixões do brasileiro, né? Muitas paixões das pessoas, o reality e a cozinha. Mas é muito legal, a experiência é muito positiva. Quem tem vontade de participar, eu recomendo que participe, porque é muito gostoso e faz muito bem, assim. MasterChef é muito legal. É um programa pioneiro, né, de cozinha na TV. Então, ainda tem toda essa cultura em cima do MasterChef, graças a Deus, que acabou virando sinônimo de quem cozinha bem, né? Ah, bacana, né? Ser um MasterChef não é para qualquer um, né? Ser um MasterChef, né? O peso, tem o carimbo ali, né? Pesado, né? Do original, é o MasterChef original. É o MasterChef original, é o primeiro, tá ali, que tá carimbado, com um M nas costas, né? Muito bacana. Seu Alberto, quer complementar, fazer alguma pergunta? Você quer falar, Fernando? Eu só queria deixar, que eu tinha esquecido da primeira vez, você tinha pedido, né, para eu deixar as redes sociais. As redes sociais. Então, meu escritório é Fernando_Consone no Instagram, e a minha parte de gastronomia é mchef_fer.consone. Tá? Legal, então, a Thalita acho que já colocou aqui também. Show, os 2 canais aí para as pessoas entrarem em contato comigo. Tá, bacana. A Thalita colocou aqui no chat também, o pessoal vai tá recebendo. Seu Alberto, me escuta? Tá por aí? Acho que não. Foi tomar um café? Não sei. Pessoal, eu acho que por hoje as perguntas aqui finalizaram. Veio certinho uma pergunta para cada um. Queria ver se alguém quer fazer suas considerações finais, alguém quer falar alguma coisa. Eu queria agradecer em nome da NR por vocês terem aceito também o meu convite, da Thalita. A Daniela eu não conhecia, Felipe e Fernando. O Fernando veio através da Cris Soutelo também, assessoria. Bacana o contato. Obrigada, Cris, está assistindo a gente aí também. O Felipe, a gente se conhece dos eventos
eventos, e a Dani eu conheci aqui através da Thalita. A Thalita também foi minha aluna e está na NR, enfim, esse senso de comunidade é muito forte para mim e eu gosto bastante de ver coisas como essas acontecendo. Agradecer aí todo o pessoal da NR e agradecer cada um de vocês. Quer falar um pouquinho, Felipe, para finalizar? Sim, esqueci de fazer uma colocação muito importante. Para quem vai se aventurar aí no mundo das lives, né, da rede social, entendam que existe uma exposição, como o Fernando disse, tem um lado bom e um lado ruim, a gente tem que saber lidar com as críticas, isso é importante, que faz com que a gente se preocupe com os pequenos detalhes, a gente acaba tendo um senso de cobrança muito maior, isso é bem bacana, gera produtividade, gera coisa boa. Eu não tenho medo de ver lá um comentário, alguém criticando, alguém fazendo alguma colocação, que tem muita gente que não tem o que fazer, que fica lá só enchendo o saco e a gente tem que ter esse entendimento, né? E uma outra coisa muito importante também que tem que ser colocado, conheçam o seu público, entendam quem é o seu público. A gente não vai fazer um evento para falar de carne para quem é vegano, né? Então, a gente tem que saber atingir o público certo, na hora certa, com a forma de se expressar que aquela pessoa quer ouvir, né? Então, o conhecimento do público é muito importante. Vocês, mais que ninguém, conhecem os seus clientes. É interessante se aprofundar mais ainda neles para poder ser assertivo, gastar menos e ter um retorno maior quando for se comunicar através das redes sociais. Eu queria deixar aqui um abraço a todos. Estou à disposição, quem quiser conversar comigo, é só me chamar nos nossos canais. Foi um grande prazer participar. Obrigado a Dani, a Daniela Genaro, ao Masterchef Fernando, show de bola, sou seu fã, né? Todos vocês da NR. Muito bacana aí a iniciativa de vocês e que nos próximos eventos que se eu for convidado, será um prazer participar novamente. Muito obrigado. Bacana, obrigada. Dani, suas considerações finais? Ótimo, também quero agradecer por ter participado desse webinar, foi muito legal, pessoas aqui maravilhosas, foi muito bom ter compartilhado esse momento de aprendizagem, aprendi bastante com vocês, ouvindo vocês, foi muito bom, espero que eu também possa ter passado algo para contribuir, e estou à disposição, vou continuar seguindo aqui, que está sendo muito legal essa série de webinars que vocês estão fazendo, viu? Um abraço para vocês, obrigada. Obrigada, Dani. Fernando? Quero complementar, só dar um complemento para o que o Felipe falou, que eu acho legal que ele tenha falado. Não tenham medo, façam. Né? Estudem o público de vocês, procurem parceria e façam. Né? A primeira não vai ser legal, vocês vão se autocriticar bastante, vai achar tudo horrível, mas com o tempo, na segunda, terceira, até engrenar, e isso é extremamente importante, estreitar esse canal de relacionamento com o cliente, entendendo qual que é o seu cliente, e busquem parceria sempre, né? E eu queria te agradecer, Dani, obrigado, agradecer a Cris também, a NR pelo convite, fico aqui à disposição para quando precisar, quando me convidar, faço questão de participar de novo. Para Daniela Genaro, queria dizer que eu sou cliente e fã do mês, tá? Gosto muito do restaurante, não vejo a hora que abra. Felipe, um abraço, obrigado pela participação em conjunto aí, espero que a gente possa fazer bastante evento junto aí ainda. Bom, pessoal, muito obrigado por essa tarde, que foi muito produtiva, deu para aprender bastante, espero poder ter contribuído um pouco para todo mundo aí também. Grande abraço. Bacana, obrigada também. Seu Alberto, para fechar. Oi, Dani. Pô, muito bom. Obrigado, Felipe, obrigado, Fernando, obrigado, Daniele, também sou fã. Né? O Rancho da Picanha ainda não conheço, mas vou conhecer quando reabrir. E, Daniela, muito obrigado pela coordenação geral, muito bom. E acho que o evento cumpriu aqui, estava se propondo. E vamos continuar fazendo eventos, porque acho que essa informação é fundamental, né? E ainda mais informação com gente que está ali com a mão na massa, fazendo, aprendendo com erros, aprendendo com as dificuldades, né? Coisa que mais a gente tem feito ultimamente. Né? Tudo é novidade agora, ou boa parte das coisas estão sendo novidade. Obrigado a todo mundo até esse momento. Quem ainda não, ou que não pegou integral, ou que sabe de alguém que não assistiu e gostaria de ter feito, o link vai subir, hoje à noite já está no site, o link desse webinar, e ele então pode ser assistido a qualquer momento,
e junto com qualquer outro dos webinars que a INR já fez. Quem tiver interesse também em receber o nosso boletim informativo que circula semanalmente, durante esse período de crise aqui, a gente abriu, então não está entregando só para os associados, mandando para mais gente. Quem tiver interesse é só mandar o seu e-mail para recebimento para comunicação@anrbrasil.org.br. Aproveitar e conhecer um pouco mais a associação também, tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, seu Alberto. Tchau, pessoal. Obrigada, até a próxima. Ah. Tchau, tchau.